Meus amigos, eu não sei vocês, quantos aqui têm afinidade, gostam de filme de ficção científica ou seriados. Eu adoro desde pequeno. E é curioso a gente observar uma situação que se repete nesses filmes ou seriados de ficção científica. É um clichê, que é a possibilidade de voltar no tempo. Você usar uma determinada tecnologia que você retrocede na linha do tempo e chega num outro tempo. E, invariavelmente, a recomendação para esses viajantes do tempo é: não altere, não interfira em nada no passado. Do contrário, você mexerá na trama que determinará mudanças no destino não apenas seu, mas de um conjunto enorme de fenômenos. Você vai alterar o futuro. Vocês já se depararam com algum filme, ou mais de um, em que essa situação se repete? Voltei no passado e cheio de recomendação. Não faça nada diferente do que você já fez. Do contrário, a vida de muita gente muda. Ninguém voltou no tempo, que eu saiba, então a gente vai ficar aqui entendendo que essa é uma tese. Ainda que tenha algum fundamento teórico, não se comprovou isso. Mas há uma certa lógica nessa premissa. E se a gente não pode aferir absoluta credibilidade no roteiro dos filmes de ficção científica, a gente sim pode ter elementos de convicção sobre de que maneira o que a gente faz no presente é absolutamente determinante das tramas do destino no futuro. Então eu vou citar aqui uma frase de um autor americano, um pesquisador recém-desencarnado, doutor em ciências, que é muito reverenciado entre os amantes da tecnologia, Dr. Alvin Toffler. E ele tem uma frase curiosa que diz o seguinte: o futuro é construído por nossas decisões diárias, inconstantes, imutáveis. E cada evento influencia todos os outros. Isso é muito interessante. Não é um espírita que está falando, mas é alguém da área da ciência que entende como a vida se resolve em redes. E a teia da vida compreende o entendimento de que cada pequena ação, por mais aparentemente desprezível que seja, tem uma reverberação, uma repercussão no todo, que nós ainda não entendemos e não alcançamos. É absolutamente impossível medir todas as consequências de um pequeno gesto, de uma palavra, de uma atitude, ou mesmo da ausência de palavras, o silêncio, da ausência de alguma atitude. E isso precisa hoje, é o meu objetivo aqui, tentar dilatar a compreensão desse fenômeno que é a regência das leis que regem, que determinam a vida e o universo. Se a gente quiser compreender como a vida funciona, como o universo se estrutura, a gente precisa entender como cada um de nós realiza, mesmo sem consciência disso, uma função importante, estratégica e determinante no rumo dos acontecimentos, como disse o Toffler, influenciando, portanto, todos os outros. A minha mensagem favorita, no livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, e que ditou o livro para Francisco Cândido Xavier, guarda absoluta relação com esse software inteligente da vida. Como nenhum de nós aqui é figurante, todos nós somos protagonistas da história. Mas não é um voo solo. Nós intercambiamos incessantemente influências
que determinam o destino do coletivo. A mensagem que eu gostaria de destacar chama-se No Esforço Comum. Emmanuel pega um trecho de uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em que Paulo usa como metáfora o fermento para dizer o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Eu sou um desastre na cozinha. Quem depender de mim para ser feliz comendo, vai morrer de fome. Agora, é fato, para quem tem alguma familiaridade no universo da culinária ou da gastronomia, que o fermento, ele guarda um princípio ativo, uma substância química, que determina com pouco o inchaço, o crescimento, o volume exponencial daquilo que se está cozinhando. Emmanuel, de forma muito inspirada e feliz, pega esse trecho do pouco de fermento que leveda a massa toda para discorrer exatamente sobre esse universo sistêmico em que estamos todos interligados, numa constante interação, determinando influências muito importantes uns sobre os outros. Eu não vou ler a mensagem toda, mas vou dar spoiler. Vou fazer uma dissecação de frases para a gente refletir junto. Num dado momento da mensagem ele diz: todos os seus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Nós espíritas sabemos que o pensamento não é propriamente uma abstração. O pensamento, qualquer um, tem força e direção. O mestre, quando falou vigiai e orai, ele estava dando um ótimo conselho sobre como não há neutralidade no universo, e sintonia é uma palavra-chave para a compreensão da cosmovisão espírita. O nosso pensamento, ele determina ondas e vibrações que vão atrair energias compatíveis. Portanto, aonde estivermos, na frequência em que estivermos sintonizados, estaremos determinando um conjunto de eventos que, na maioria absoluta dos casos, desconhecemos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do culto do Evangelho no lar, a gente está falando de um momento de trégua no cotidiano, que no recinto da nossa casa, nós temos a pretensão de, através de uma leitura edificante, estabelecer uma sintonia. Essa leitura tem que ser inspiradora, ela tem que estar, não é uma receita de bolo, a gente precisa estar ali de corpo e alma, e isso determina, para nós espíritas, é um momento importante, um encontro com nossos guias e mentores, com a intenção de fazer o saneamento básico espiritual, a profilaxia da nossa casa, do nosso ambiente doméstico. Não por acaso o centro espírita, quando tem palestra pública ou seminário, tem hora certa para começar? Para a gente sincronizar com o plano espiritual. O relógio lá gira diferente. Outra dimensão, espaço-tempo, outra forma de contar o tempo. Mas quando a gente diz sábado, 5 da tarde, estabelece-se nas duas dimensões ou mais um ponto de encontro. A prece estabelece o complemento de um trabalho que teve início nesse ambiente muito antes do início dessa reunião. E embora, mesmo se estivesse na programação o passe, não havendo médiuns passistas, ou não havendo hoje a programação para o passe magnético, todos nós, ao adentrarmos essa casa, estamos assistidos. E o pensamento é o veículo que determina o resultado dessa experiência. É a sintonia. Vigiai e orai. Um pouco de fermento leveda a massa toda, e diz Emmanuel, todos, não são um ou outro, todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Portanto, quando a gente se sentir
pessimista, sem esperança, desalentado, desanimado. É de bom tom que a gente lembre do que está dizendo Emmanuel, porque esse estoque de tristeza, desalento e desânimo talvez não seja só mérito nosso. Talvez a gente tenha dado o pontapé inicial com uma certa melancolia. E dali a pouco a gente está imerso numa nuvem pesada, espessa, que estabeleceu conosco uma sintonia, encontrou ali um refúgio, é um tecido aderente. E a gente vai carregando, não é só a nossa tristeza, a nossa dúvida, o nosso desalento. A gente está retroalimentando uma energia que encontrou sintonia. Tenhamos, portanto, consciência do processo em que o pensamento se resolve segundo a doutrina espírita. Pensamento é ação. Pensamento não é abstração. A sintonia estabelece a qualidade da experiência do pensar. A meditação é essa trégua no pensamento, é o forno autolimpante removendo impurezas do nosso hardware. É o antivírus em ação. É o antivírus. Liga o antivírus. O que eu estou fazendo no momento da meditação? Eu estou me tornando apto para retirar o que não tem utilidade e serventia no centro do meu sistema nervoso, aliviando o peso da minha alma, o fardo da minha existência, em vigilância, eu fui somatizando e fui acumulando detritos mentais, miasmas, formas, pensamento. A minha psicosfera ficou densa, pesada. Nós somos responsáveis pelo pensamento que permitimos ter. Quando o pensamento nos for hostil, conspirar contra nós, muda a frequência. Muda de assunto se o papo estiver ruim. Muda de canal de televisão se a programação te deixa para baixo. Muda a programação do rádio se a música está te deixando deprimido. Muda a leitura que está te deixando perturbado. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Seguindo viagem no pouco de fermento que levé da massa toda, diz Emmanuel, inspirado em Paulo, todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Palavra tem energia. Qual a responsabilidade de dar nome para um filho ou para uma filha? Ou mesmo para um cachorro. É uma palavra que será repetida ao longo da existência e que vai assinalar a identidade daquela pessoa ou do ser vivo que está sob sua tutela e custódia. Há uma sonoridade. Essa sonoridade, portanto, é vibração. E essa vibração estará associada a uma pessoa. Eu estou falando do nome de alguém. Existem nomes que expressam leveza, força, pompa e circunstância, musicalidade, poesia. Cada nome, ao ser nominado, traz uma energia. Dar nome não é algo trivial. E não raro, quem tem nome e não gosta do próprio nome, ou busca um apelido, ou reinventa a identidade, dizendo assim, me chama de Lulu. Me chama de Pepe. De alguma forma você cria, e eu respeito muito isso, uma antipatia pelo som associado a você. Então vejam, como é profunda a leitura da questão da palavra. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. A Igreja, até o Concílio Vaticano II, todas as missas eram proferidas em latim. Depois se popularizou a missa com o idioma de cada pátria, de cada localidade, ou dialeto. Até hoje, entre alguns místicos da Igreja, evoca-se a missa em latim pela sonoridade de certas palavras em latim. Por alguma razão, elas teriam alguma força embutida. Há entre os estudiosos do Evangelho aqueles, o Haroldo Dutra se enquadra nessa categoria, que estudam
o Evangelho de Jesus a partir das leituras originais, em aramaico, grego. E a sonoridade, quando Jesus diz, Pai, por que me abandonaste? Quando você profere essa frase em aramaico, por algum capricho, ela tem uma autenticidade, uma verdade originais. Vocês entendem o que eu digo? A força da palavra, as palavras de comando, as palavras que acalmam, as palavras que aquietam, as palavras que instigam, as palavras que provocam, as palavras que reforçam a autoestima e encorajam a gente a viver, as palavras que te põem para baixo e fazem tua autoestima ir para o chinelo. A força das palavras. E aqui um parêntese. Nesse momento turbulento da política, é impressionante a invigilância de certas lideranças no campo da política, absolutamente invigilantes em relação a isso. Porque não tem palavra neutra. Todas as palavras vamos lá de novo, Emmanuel. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Significa dizer que no exercício da política, os líderes que, apesar da exposição que têm na condição do exercício do poder, se esmeram em usar palavras que dividem, que promovem ódio, beligerância, intolerância, preconceito, impaciência, estigma, perseguição. Estão se endividando perante a lei. Qual o uso que você faz da palavra? O que você tem dito dentro de casa? O que você tem dito no trabalho? O que você tem dito para as pessoas estranhas? E não é só o que se diz, é como se diz. As palavras têm força e as palavras mudam o rumo dos acontecimentos. As palavras podem gerar saúde ou doença. É interessante experiências com plantas submetidas a certas palavras musicadas e como elas reagem com prostração ou com ânimo a partir da musicalidade, do som e da palavra. Na casa espírita, tanto a música que prepara o ambiente, quanto as palavras iniciais do dirigente da casa, e principalmente o orador, quando faz uso da palavra, é uma responsabilidade enorme. Porque a palavra, e eu repito, tem força. Façam bom uso do recurso da fala aqueles que a têm. Porque a fala tem poder. As palavras têm poder. Para o bem ou para o mal. Prossegue Emmanuel. Olha o fermentinho. Que leveda a massa toda. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Não escreva com fígado. Conhece esse ditado? Eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou ressentido, estou com raiva, estou com ódio. Não escreva. Não escreva. Você vai eternizar na mensagem esse sentimento. Para depois apagar. Se for em rede social, começa aquele tiroteio virtual e você... Depois, quantas vezes a gente vê isso? Repercute a frase. A pessoa diz, não era bem o que eu queria dizer. Eu falei no momento que eu estava chateado. Aí como é que você faz para resolver isso? Portanto, todo texto que a gente lê provoca em nós a imaginação. A gente alude, a palavra ela traz uma informação que você imediatamente vai referenciar dentro de uma imagem, de uma percepção, de um sentimento. As palavras não são neutras. As palavras escritas têm
significados que a gente não alcança. Razão pela qual rede social não é para qualquer um. Muitas pessoas entram em depressão, estão ficando muito atormentadas no tiroteio insano dos haters. Criou-se até uma expressão nas redes sociais para quem não consegue escrever nada sem que seja pestilento. Uma crítica visceral, não raro usando palavrões. Em relação a quem? A quem pensa diferente de você. E aí quem não está preparado para essa experiência que é arriscada, acha que aquilo é pessoal. Nossa, é um ataque frontal a mim, mas o que eu fiz para merecer tamanho ódio? E as palavras estão impregnadas. Em qualquer idioma, você pode traduzir. Do alemão para o italiano, para o português, para o espanhol, para o inglês. O ódio é internacional. E o amor também. Portanto, previnam-se, quem vos fala é jornalista, das palavras escritas que não sejam devidamente assentadas na razão e na lucidez. As palavras escritas podem inspirar, elas podem elevar a nossa vibração, elas podem nos colocar para cima, mensagens edificantes. A importância dos médiuns que trazem no pacote missionário a psicografia. Vais publicar livros. Chico Xavier teve um período do messianato mediúnico dele que ele estava completamente envolvido com materializações. Materializações. Algumas das mais espetaculares, com Peixotinho. Nossa, devidamente documentado com fotos, testemunhas absolutamente céticas que davam. Não, aconteceu, eu vi, apareceu. E Emmanuel, num dado momento, você é um excelente médium de fenômeno de materialização, mas não é o teu papel hoje, nessa encarnação, já deu. Agora tu vai psicografar. E psicografou um monte. Era a missão. E qual é a expectativa que a gente poderia ter em relação a Chico? O legado bibliográfico de Chico. Quem já leu, sejam os romances mediúnicos ou os livros de mensagem, a gratidão que a gente precisa ter por esse homem que teve a vida desapropriada pelos espíritos para isso. Chico já fez a passagem em 2002. 2002. Portanto, já se passaram 17 anos. As obras estão aí. Eu tenho aqui hoje em Niterói, Fonte Viva, em minhas mãos. A obra está viva através do quê? Da palavra. Quantos de nós, por vezes, entes queridos que já fizeram a passagem, deixaram uma cartinha, ou deixaram um diário, e você guarda aquilo, de vez em quando você vai ler. Meu pai era catolicão, me matriculou numa escola católica. Não deu certo, né? Mas na época que eu estava nessa escola no Rio de Janeiro, e é um dos capítulos do livro A Força do Um que eu reporto a inspiração que eu tive num livro chamado Fernão Capelo Gaivota. E papai, na primeira comunhão, me deu a trilha sonora do filme Fernão Capelo Gaivota. E na contracapa, isso é na época do vinil, tá, gente? Vocês não sabem o que é isso. É uma bolacha preta de cera, coisa e tal, que a gente ouvia disco. Tem os que gostam ainda de vinil. Tem os aficionados. Essa minoria que segue na contramão da evolução, que acha que vinil ainda é alguma coisa que preste. Vinil que eu ganhei, na contracapa, papai escreveu uma mensagem linda, assim, ele escreveu mesmo, botou lá, em caneta, numa área que estava disponível, o desejo dele enquanto pai de ver o filho voar, como o Fernão Capelo, escolhendo seus caminhos e suas rotas, voos ousados, etc. Isso me marcou tanto naquela época. Depois o vinil ficou meio perdidão lá em casa, eu me mudei. Um dia baixou a lembrança do vinil, mas eu não queria escutar, não tinha nem mais vitrola. Eu queria a mensagem do papai. Procurei enlouquecidamente.
Hoje está num lugar bem guardado, na gaveta embaixo, no escritório, onde eu sento no computador, coisa e tal, está ali. De vez em quando eu abro a gaveta só para ler de novo. Palavras escritas, isso foi em 77? Já faz um tempão. Isso não passa. A energia da palavra escrita continua. É o fermento que leveda a massa toda. Cuidado com o que você escreve. Escreva tendo ciência da imortalidade das palavras. Porque elas prosseguem. Inspirando ou denegrindo Getúlio Vargas, que se matou no Palácio do Catete, deixou a carta testamento. Há uma obra mediúnica mostrando o arrependimento de Getúlio em relação a esse gesto translocado, que teria, segundo alguns historiadores, evitado um problema político, talvez, de grandes proporções, mas o Getúlio, pessoa física, depois percebeu o equívoco. Mas a carta testamento ficou. Percebe o que eu digo? Muito bem. Prossegue Emmanuel. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Veja, aí a coisa é mais contundente. Modelos vivos. Todos os seus atos são modelos vivos. Isso é fácil da gente perceber em relação ao legado do Cristo. Se Jesus, nos seus 3 anos de apostolado lá, né, de compartilhamento da Boa Nova, a Boa Nova só ficasse no gogó. Lá no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Depois uma outra preleção em outro lugar, nas margens do Tiberíades. Depois, no Monte das Oliveiras, mais falação. Seria falação se Jesus não tivesse ele próprio sido um modelo vivo daquilo que pregou. Porque nós estamos falando de Jesus quase 2020 anos depois. Que ele praticou o que disse. Portanto, nada supera a atitude. Tem um ditado que diz isso. Nada supera a atitude. A gente está aqui, quando a gente fala de evolução espiritual, aonde se consuma a evolução? Ela se consuma na atitude, na reforma íntima, visível, tangível, mensurável. Eu sou um modelo vivo daquilo que eu estou falando. O dia que a gente conseguir ser coerente com o que a gente fala enquanto cristão espírita, missão cumprida. Razão pela qual a gente também tem que ter um certo cuidado quando diz eu sou cristão ou eu sou espírita. Eu acho mais honesto dizer eu sou um aprendiz do cristianismo, estagiário da doutrina espírita. A gente está naquele degrau do aprendizado, se esforçando, procurando praticar as lições do Evangelho, mas quando você diz eu sou, significa que já aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos, seja o próximo quem for, que a gente perdoa qualquer pessoa por qualquer motivo. Significa que o exercício da compaixão flui. Ele flui. Ele flui. A gente se internece, se comove com a dor alheia, seja qual for a circunstância ou a situação. Eu não sei vocês, eu não cheguei nesse nível. Razão pela qual eu tenho, por uma questão de honestidade intelectual, a exata noção do que ainda me falta alcançar. Para eu poder dizer com a consciência absolutamente tranquila, eu sou cristão. Eu sou espírita. Estamos aprendendo. Não é pouca coisa aprender. E há mérito em se disponibilizar nesse exercício. Nós estamos aqui, eu adoro essa expressão, no Enem espiritual. Provas e expiações significa o quê? O cursinho preparatório do Enem foi na espiritualidade. Exaustivo. Todo mundo dando força. Vai dar certo, estamos juntos. Teus guias e mentores estarão por perto. Tem gente na sua família, no círculo de amizades. A gente vai arrumar um trabalhinho para você, que vai ter uns colegas interessantes.
Vais morar em Niterói, lá haverá o Leôncio de Albuquerque. Qualquer coisa é só bater por lá, procura a Magali, não esquece. Então a gente reencarna. Sabe aquele momento pré-maratona que os atletas preparadíssimos, assim, já fizeram tudo o que tinham que fazer até o dia da prova. Olha a prova, a palavra prova aparecendo. Dia da prova. Da largada. Pum! Reencarnamos. Então estamos aonde agora? Estamos na maratona da existência. De vez em quando falta ar. De vez em quando dá cãibra. De vez em quando a gente pensa em desistir. A goela fica seca. A gente fica distraído, disperso, meio alienado. Você não está focado na corrida. Você está de repente você está falando, o que esse povo está correndo aqui? Você está meio... Acontece, não acontece? Enem espiritual. Chegou a hora da prova. Chegou a hora de botar em prática aquilo que a gente aprendeu. Modelo vivo. A teoria tem o seu valor. Mas o que define o aprendizado é a prática. Eu estou estudando medicina, eu estou aprendendo a salvar vidas. Com bonecos, com simulações. Quando eu vou para a residência, tem um médico de verdade dizendo, vai lá, estou aqui. Não, isso não. Ainda não. Agora, vai. Isso. Tem alguém que está dando orientação. Você ainda não está sozinho, pleno. Vai chegar a hora do quê? É com você. É o momento da verdade. Aprendeste? Claro que a medicina não é uma ciência exata. Haverá riscos. Faz parte da profissão. Mas mesmo para assumir riscos, a gente precisa ter uma retaguarda forte. Todos nós tivemos isso. Não está na hora, não é o momento de refugar. Chegamos até aqui. E isso não é pouca coisa. Daqui para frente será melhor. Se a gente tiver foco, estratégia, planejamento, determinação. Não perde o foco. Ser modelo vivo. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. A garotada sabe disso. Hoje, principalmente eles, não perdem tempo com quem está só escorado no discurso. Só tem credibilidade quem faz. Você vai no médico para parar de fumar. O pneumologista está lá, recebe você e você entra no consultório pedindo ajuda. Aí você vê o cinzeiro do pneumologista cheio de bituca de cigarro e as duas unhas amarelinhas de nicotina e um certo hálito que ele parece familiar. O que esse pneumologista vai te dizer, ele pode até te dizer assim muito na torcida, vai lá, vai dar certo, segue em frente. O que está faltando aí? Ele ser um modelo vivo da vivência dele. Ele ser um modelo vivo. A atitude é pedagógica. A atitude é didática. O que impressionou a retina dos apóstolos do Cristo foi o exemplo. Mais do que as palavras. Foi o exemplo. Eu não esqueço aquela passagem do Evangelho que Jesus está lá visitando mais uma comunidade. E o cobrador de impostos lá em cima da árvore. Jesus, janta comigo, janta lá em casa. E os apóstolos na hora falam, não faça isso. Ele é impopular. Ele cobra imposto de quem não tem mais o que dar. Vocês se lembram dessa passagem? Jesus poderia ter dito, é mesmo? Vou não? Vou pregar para pecador? Aquele de nós que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Eu vou. Atitude, amor, respeito, tolerância. Ele merece a minha palavra, e não é porque ele é cobrador de imposto impopular que eu vou deixar de prestar atenção nele. E aí vem uma frase que sintetiza na mensagem de Emmanuel algo que na época do Cristo provavelmente o mestre não surgiu ainda um ensejo naquele momento
de entrar nos pormenores dessa vida sistêmica, desses fenômenos que nos unem a todos. Somos todos interdependentes e realizamos interações constantes uns com os outros. Mas a frase registra isso aqui de Emmanuel. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. Peça e máquina. É interessante. As engrenagens do universo nos contêm. Todos nós somos peças de uma máquina extremamente complexa e sofisticada, onde cada um de nós tem o seu valor. E aí Emmanuel diz, por mais que te procures isolar, não importa, ainda assim você de alguma maneira estará interagindo ou estará conectado com o todo, com todos. É interessante a gente ver situações na vida, uma pessoa, por exemplo, que tenha reencarnado na condição de pessoa portadora de necessidades especiais. Imaginemos uma situação bem extrema, bem radical, uma severa paralisia cerebral, que vai demandar assistência constante, porque a pessoa não consegue se locomover, ela não consegue comer, nem descomer sem ajuda. O asseio, a higiene também demandam cuidado e atenção. O espírita, de forma, a meu ver, precipitada, às vezes diz, espírito endividado. É interessante como na literatura espírita, portanto, não há nada não há nada a fazer. Ele está lá prostrado, não faz nada. Como assim não faz nada? Literatura espírita revela que, por vezes, pessoas contritas, prisioneiras de um próprio corpo que lhe é hostil, são espíritos de luz, que aceitam essa missão duríssima do impedimento do pleno exercício das faculdades físicas e mentais, porque aceita a missão de ser um catalisador do amor, da compaixão, da piedade alheia, acelerando o processo evolutivo de quem está perto. Porque vai demandar da família, dos amigos, de voluntários, eventualmente o quê? Esse exercício do amor sacrifício, do amor doação, do amor entrega, esquecimento de mim mesmo. O outro está numa situação tão demandante que eu não vou pensar em mim. Ele ou ela é a razão da minha vida. Gol. Bingo. É muito interessante. Então, quando a gente pensa em máquina, peças dessa engrenagem sofisticada, nós estamos aqui atribuindo um enorme valor ao que cada um de nós representa nessas engrenagens siderais. Cada um de nós realiza a seu modo, da sua forma, do seu jeito, no seu tempo, ações que são determinantes do equilíbrio ou do desequilíbrio do todo. Isso é tão interessante. Há uma parte do Talmud, que é um livro referencial na tradição judaica, que diz o seguinte: aquele que salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. Isso é a tradição judaica. E Jesus bebeu dessa fonte. Jesus conhecia essa passagem do Talmud. Aquele que salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. Alguém vai dizer de forma um tanto superficial, mas uma vida? Que diferença faz? Salvar uma vida em relação ao mundo inteiro é o que a gente está tentando explicar aqui. No jargão da garotada, estamos todos juntos e misturados. No papo de botequim. Se não tiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Não é possível que uma pessoa se afirme na plenitude da paz e da felicidade enquanto houver uma pessoa em sofrimento. Essa paz não será absoluta. Essa felicidade não será genuína. Nós estamos num país extremamente desigual.
Quem está numa ilha de prosperidade na zona sul do Rio de Janeiro, ou em certos redutos de Niterói, não tem paz. Não sente a felicidade absoluta dos eleitos. Não há paz quando você tem que andar em carro blindado. Não há paz quando você tem taxa extra de condomínio para aumentar a sofisticação dos equipamentos de segurança, câmeras que monitoram a presença de qualquer pessoa que entre no nosso paraíso particular. Que paz é essa? Ela não existe. Nós estamos sendo chamados a refletir sobre a nossa desigualdade, vocês e eu que reencarnamos no Brasil. Todo dia a gente está sendo desafiado a pensar qual é a parte que me cabe para reduzir o índice Gini de desigualdade, que é o que mede a distância que separam os mais ricos dos mais pobres. O que está ao meu alcance fazer? A ideia de doar 100% dos recursos do livro para o Fraternidade Sem Fronteiras não foi outra senão reconhecer que nas 9 frentes de trabalho deles tem algo em comum. Eles estão na linha de frente do que há de mais miserável, do que há de mais urgente no combate à miséria absoluta. Seja na fronteira com a Venezuela, seja em países da África. É para culminar essa situação. Teve uma gravação esse ano do programa do Luciano Huck para entregar um prêmio às organizações voluntárias que realizam os trabalhos mais bonitos. Teve lá uma eleição com uma comissão julgadora. Me chamaram para entregar um dos prêmios e se sentou na minha mesa quem? O coordenador do Fraternidade Sem Fronteira. A gravação interminável. 3, 4 horas de gravação. Ficamos conversando o tempo todo. Eu falo, não fala mais. Não fala mais que eu vou largar tudo para ser voluntário do Fraternidade. Aquele que salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. Se não está bom para todo mundo, não está bom para ninguém. E aí temos no fechamento da mensagem de Emmanuel, eu estou falando vocês veem como o fermento dá pano para manga. Arremata Emmanuel. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. O que cabe aqui destacar? Trabalhadores, quando a gente fala isso no Brasil, dá sono. Porque a maioria das pessoas entende o trabalho como um fardo. Porque a maioria das pessoas não trabalha com o que gosta. Então é uma situação muito difícil, eu entendo isso. A gente registrou no Brasil, associou trabalho a algo ruim. E aposentadoria ao nirvana. Me aposentei. No sentido espírita, é possível que aqui não haja entre as pessoas presentes, isso não é problema nenhum, espíritas, ou espíritas que estudam a doutrina, isso já é um problema. Mas enfim, segundo o codificador, é bom estudar. Uma das leis morais é a lei do trabalho. Agora, antes de dar o bocejo, leia. Porque nós espíritas temos uma visão do pós-mortem do corpo muito diferente, por exemplo, de outras tradições cristãs, como do catolicismo, que prega ou entende a imortalidade como um descanso eterno, que é algo perturbador, né? Quer dizer, tem uma hora que cansa de descansar, ou ficar assim em concertos angelicais, né? Tem uma hora que você fala assim, cansei, velho. Eu acho que o andar de baixo é mais agitadinho. O trabalho, entendido segundo a doutrina espírita, é a única condição para a gente alcançar a paz e a felicidade a partir do quê? Da sensação de ser útil. O trabalho, bem entendido, permite que essa atividade laboral, eu estou realizando uma ação, um empreendimento. Eu estou consagrando o meu tempo e a minha energia para alguma coisa que está fazendo bem para alguém. Isso é trabalho.
Então o que Emmanuel está dizendo que é muito interessante? Somos uma equipe de trabalhadores. Aí alguém que desavisado que acabou de chegar na sala fala: Trigueiro, estou desempregado. Eu vou falar: filho, senta aí, vamos repetir. Não estamos falando de trabalho material. Estamos falando de ocupação útil. Eventualmente o trabalho material também é uma ocupação útil. Mas via de regra, independentemente de qual seja o seu ganha-pão, a consagração do tempo e da energia para você se desdobrar na direção de quem mais precisa, explica o sentido do trabalho. Então vamos lá. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Magali falou do bolo. Não há bolo sem o quê? Quais são os ingredientes? Farinha, açúcar, fermento eventualmente, leite, ovos. Faltou alguma coisa? Manteiga. Faltou alguma coisa? Até porque tem lei proibindo margarina no Rio de Janeiro agora. Mais alguma coisa? Leite já falei. Então vamos lá. É possível fazer bolo? Olha como nós somos interdependentes. Sem todos esses ingredientes, eles são fundamentais. Cada um desses ingredientes tem uma história por trás. Tem uma equipe de trabalhadores que determinou, seja o plantio da cana, o refinamento do açúcar, o transporte do açúcar até o varejo. Alguém estava no estoque, alguém colocou na prateleira, alguém vendeu, comprou e está aqui o açúcar. O açúcar tem uma história por trás. O mesmo vale para o leite, para os ovos, para a manteiga, para a farinha, para o fermento. Nós somos absolutamente interdependentes. Nós somos um imenso formigueiro em que todos nós dependemos visceralmente dos outros, no nível mais básico, o tempo inteiro. Isso por si já determinaria uma outra visão de humanidade. E isso por si explica porque Jesus se apressou em usar a terminologia irmãos. Irmãos, nós somos uma irmandade, porque ter saúde, longevidade, alegria e paz não depende só da gente. A gente depende e muito, de muita gente. Estranhos, inclusive, que eventualmente aparecem no momento certo para dizer a coisa certa. E com pouco, tal como se dá com fermento, fazem muito. Vocês não têm na vida de vocês personagens que são cometas, assim, passou rápido, aí de repente você faz um esforço de memória, dizendo, nossa, mas como aquela pessoa, naquele momento da minha vida foi determinante para algo que até hoje faz a diferença para mim. Trabalhadores interdependentes. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Tem um ditado africano que eu acho lindo e que se aplica aqui. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá junto. União faz a força, faz as coisas acontecerem de uma maneira melhor. Por que no meio espírita, e não apenas nós, falamos com tanto apreço pelo sentido de família? O que é família? Família é aquele núcleo de pessoas mais próximas, que você vai ter a oportunidade de exercitar a sua humanidade sem máscaras. A tua família te conhece bem. Desculpa a franqueza. Você chega no centro da boa tarde. Quer que eu traga uma aguinha para você? Na hora do bolo eu pego uma fatia. Não precisa sair daí não. Eu vou pegar o livrinho do André. A senhora não precisa entrar na fila lá embaixo não, que a Magali falou que vai ter fila. Nós sabemos mostrar o nosso lado mais bem resolvido, mais educado. Esse verniz civilizatório que a gente sabe usar. Você quer mostrar... É um jogo de sedução.
Eu sei ser bonzinho. Muito bem. Estamos falando aqui que nós precisamos ter consciência de como essa articulação em rede acelera o processo na direção que nos interessa. Espiritismo não é proselitista, a gente não fica fazendo conversão dos outros, mas a gente não só nega informação. Uma pessoa que perdeu o ente querido e está desolada porque acredita na morte e compartilha com você a tristeza que ela sente, o que você faz? Por caridade. Vai dizer, bom, eu não sei se você acredita em alguma coisa, eu sou espírita. Então eu vou dizer para você que a sua mãe, ela fez a passagem. Ela não morreu, ela desencarnou. E provavelmente ela está muito triste com a sua desolação. Porque a sua energia chega nela. O que você está fazendo? Você está repassando uma informação que, se cair a ficha ali, se faz sentido para ela, é possível que ela, é provável, reverbere aquilo no outro círculo que ela acessa dentro da família ou de amigos. Vocês não têm noção do alcance que é esse efeito cascata. O bem que se faz se propaga. O mal que se faz se propaga. E a gente está aqui para equilibrar o jogo. Não é possível se dizer espírita, vir à casa espírita, ler sobre espiritismo, chorar com palestras do Divaldo, ou o que quer que seja, e a gente não se sentir trabalhadores, trabalhando de forma interdependente, fazendo a diferença em favor de um mundo melhor e mais justo, aqui e agora. Não tem que esperar nada. Não tem que esperar nada. Nossa oficina, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. É a última frase dessa mensagem: moldar o quê? Moldar o novo homem, a nova mulher. Reforma íntima é isso. O que os espíritas dizem. Qual é o sentido da reencarnação? Se você tiver que responder em uma palavra, qual seria? O que vocês estão fazendo aqui de novo nesse planeta? Estamos aqui para quê? Evoluir. Evoluir. Sabe aquele gráfico que mostra várias palavras que você usa no dia a dia e o tamanho das letras define a recorrência com que você as repete? Você faz esses gráficos às vezes para dizer o discurso daquele político, o que ele fala mais? Aí vai aparecer grandão, esquerdopata, não sei o quê, papapá. Você dimensiona o tamanho da letra em função da frequência com que ele fala. Espírita, qualquer um, se você fizer uma pesquisa, quais são as palavras que pesquisadores, oradores, estudantes do espiritismo repetem? Evolução. A gente está aqui para evoluir. Em última instância, qual é o nosso objetivo comum? Nos transformarmos. Ninguém melhor do que nós conhece as nossas imperfeições. Portanto, a gente está aqui para moldar. As oficinas de moldagem que fala Emmanuel. Molde-se. Escolha o molde que te lhe apetece. Se isso for inspirado pela doutrina espírita, vai ficar bonito. Não é o espiritismo Nutella. É aquele saboroso para os outros olharem e falar, nossa, você não está aqui para causar impressão a terceiros. Você não está aqui para ficar se exibindo ou simulando o que você ainda não é. Nós estamos aqui para promover em nós a reforma íntima, oficina de moldagem. Lenta e progressivamente, é para frente que se anda. Não retroagimos. Não há opção, a não ser aproveitar o tempo que ainda estamos aqui, para operar as ferramentas do molde. Está chegando festa de fim de ano. Daqui a pouco já é Natal. O que muitas famílias lamentam no Natal? O reencontro com familiares chatos. Qual é a solução que esses familiares que hospedam? Para quem está desolado, porque vai ter uma parte do Natal insuportável, que vai encontrar gente que você preferia não ver nem uma vez por ano. Enche a lata.
várias, não vamos entrar em detalhe. Isso é muito comum. Qual é o convite evolutivo que nos faz a experiência do Natal em família, principalmente quando temos parentes ou agregados que a gente vai... O que é isto? Que nome daremos a isso? Posso sugerir um? Convite à evolução. Cada um descobrirá uma forma, sem álcool, porque aí invalida a experiência. Não é para entorpecer os sentidos, tá? É para você, de forma muito sincera e transparente, realizar um movimento de aproximação e, de alguma forma, com muita sinceridade, dizer, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê? Como é que está a vida? De verdade. De verdade. As pessoas sentem sinceridade. E não é para ficar amiguinho. É para limpar a psicosfera. Porque o que se convencionou chamar de quizila, formas de pensamento, miasmas e detritos, passa a festa, continua. Nós conhecemos as situações que nos desafiam, as pessoas que a gente preferia não estar por perto, e se for inevitável passar por essas experiências, tem um capítulo do livro que fala de resignação positiva. O que é isso? Bom, em sendo inevitável passar pela experiência da perda do ente querido, do desemprego indesejado, de uma doença terminal, uma doença severa que chegou na hora errada para mim, eu não estava querendo isso agora, quando você quer? Uma dor de cotovelo de dar gosto, uma desilusão amorosa. Situações que acontecem e que não há o que fazer. Quer dizer, perda do ente querido, doença terminal, desemprego, desilusão amorosa. E aí, o que eu faço? A gente está sugerindo essa reflexão, muito inspirado em Joana de Ângeles. Resignação positiva. Isso é exercício evolutivo também. A dor e o sofrimento não são contra nós, são em nosso favor. Descubra qual é a mensagem embutida nessa experiência dolorosa. O que o sofrimento tem para ensinar para você, mais uma vez? Porque se a gente consegue passar por essa experiência sem ficar se vitimizando, se sentindo traído por Deus, abandonando o centro espírita, dizendo, Consolador prometido, e eu aqui desse jeito. As pessoas às vezes vêm procurar no centro espírita a solução para todos os problemas. Desculpa, Magali, eu posso falar aqui? Espiritismo não está aqui para isentar ninguém das inevitáveis experiências dolorosas e sofridas. Então, para que serve o Espiritismo? Para que a gente dê o devido significado à dor e ao sofrimento, entenda por que eles acontecem e reúna força para dar a volta por cima. Cada um de nós é único no universo. É falsa a tese de que para a gente ter prosperidade, um país feliz, todo mundo deve pensar igual. Todo mundo deve ter o mesmo Deus acima de tudo. Todo mundo deve ter as mesmas predileções no campo religioso, político ou comportamental. Casamento é isso. Governar é assim. Família é isso. Então você começa a determinar rótulos que todos devem seguir. Todos quem? As pessoas de bem. Que é uma expressão que está sendo usada com uma recorrência incrível, elástica. Cada um de nós é único. Isso não é ruim. Isso é um capricho de Deus. Outro dia eu fui fazer a biometria no TRE. Estão pedindo para a gente ir lá botar o dedão. Para ser identificado na hora de votar pela digital. Cada um de nós tem a sua. Não tem outra digital igual à sua. No universo. Não tem outra pessoa com a sua íris do olho. Não tem outra pessoa com o lóbulo da sua orelha. Papai do céu caprichou. É um recadinho para Papai do céu dizendo assim para a gente. Repare como não há outro igual a você. E a diversidade não é um problema, é uma solução.
Tem um ditado lindo que eu adoro. A beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Cada uma com seu colorido, seu aroma, seu tempo de polinizar, atraindo abelhas ou insetos de forma muito diferente. Essa miscelânea, esse mosaico, esse furdunço é a tradução da vida. Isso é vida. A vida não é monocultura, a vida é floresta. A vida é múltipla. Ah, André, mas isso é poesia. Na vida real não é assim. Jesus escolheu 12 apóstolos. Completamente diferentes uns dos outros. Os 4 evangelistas não escreveram a mesma história sobre tudo. Eles às vezes testemunharam as mesmas ocorrências. Vai ver os relatos. Se tivesse 100 evangelistas, seriam 100 histórias diferentes. Não é histórias diferentes, histórias contadas com nuances, sensibilidades distintas. Minha mãe teve 7 irmãos que vingaram. Os 7 são absurdamente diferentes uns dos outros. Isso empresta o colorido da família. Então, vejam, por que eu estou falando isso? Porque a gente, em pleno século XXI, está percebendo, me parece, um certo retrocesso na compreensão de que paz não é padronizar comportamento, crença, entendimento das coisas. Paz é a capacidade de ouvir quem pensa diferente, não estigmatizá-lo por ser diferente e, na medida do possível, tentar aprender com alguém que é completamente diferente de você. Isso para o Brasil de hoje cabe como uma luva. Eu não estou falando, as lideranças de esquerda ou direita não percebem que entre o preto e o branco tem pelo menos 50 tons de cinza. E nenhum é melhor ou mais verdadeiro do que o outro. Todos eles têm a sua legitimidade. Percebam o que está embutido na proposta da gente no mundo de hoje, no Brasil de hoje. Como irmãos de fé, qualquer fé. Não há nada mais bonito do que o movimento interreligioso. E não há nada mais urgente. Portanto, meus amigos, para a gente não se alongar, já ultrapassei aqui pouco mais de 1 hora e eu não quero me alongar. Já que haverá perguntas, eu vou encerrando por aqui, lembrando. A força do um é aquela que nos conecta com a nossa realidade espiritual e que nos permite a compreensão de que eu jamais serei completamente feliz, realizado, terei direito à paz dos anjos celestiais, enquanto eu não me perceber dentro de um coletivo, dentro de um numeroso grupo ou família humana, essa irmandade numerosa, que reclama atenção e cuidado. Nenhum de nós pode dizer que não tem o que oferecer do ponto de vista do trabalho, de se sentir útil para alguém, em qualquer circunstância. A pessoa que está no hospital, recolhida por algum problema, mas está acordadinha. Não pode sair, o médico não deu alta, está tomando remédio, mas está acordado. Pode fazer uma prece. Pode gravar um áudio ou pedir para alguém apertar o botãozinho lá do aplicativo da gravação. Grava mensagens edificantes e manda. Fulano, bom dia, desculpa, estou mandando essa gravação porque eu estava lendo uma mensagem e me lembrei de você. Aí lê a mensagem, um beijo no coração. Uma pessoa hospitalizada, privada do movimento. Quem está nesse momento fazendo o bolo, está sendo extremamente útil ao coletivo da gente. Não há dúvida. Então vejam,
O mundo reclama a atitude nessa oficina de moldagem, em que todos, graças a Deus, somos únicos no universo. E essa autenticidade da expressão energética singular de cada um de nós é que empresta sentido à vida. Não é feio a diversidade, ela é rica. E é a condição para a evolução. É nas diferenças que a gente vai descobrindo o que precisa ser lapidado e moldado em favor da nossa evolução ética e moral. Em havendo perguntas, estamos aqui para isso. Não sei o que aconteceu, mas pela primeira vez não chegaram perguntas. Ou você. Hã? Oi? Não, tinha que levantar a mão para ver a pessoa pegar o papelzinho e não chegou. Tem umas duas salas lá e tem mais 4 salas lá com perguntas. André, foi muita clareza, o pessoal ficou muito impactado, né? Ah, tem uma perguntinha aqui. Você quer ler? Você pode ler. Você lê, já pode ler. Que tem que interpretar. Estamos vivendo... Aí, vê se tem mais alguma pergunta, né? Estamos vivendo um momento atual de muitas manifestações violentas em tudo, no mundo e o ressurgimento de uma direita cheia de ódio. Já existe alguma casa, entre aspas, dita pela espiritualidade? Já existe o quê? Aqui está casa. Mas esqueci de botar. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Já existe alguma causa, entre aspas, dita pela espiritualidade? Você recomenda algum livro recente que aborde o tema? Bom. Eu não entendi. Vamos lá. Causa da violência? Essa é uma questão interessante. Sim. A nossa percepção é de que o mundo está extremamente violento. Entretanto, quando a gente realiza uma pesquisa histórica sobre a percepção de outras gerações em outros momentos da humanidade, século passado, século retrasado e antes disso, a gente se esquece que o clima era de absoluta barbárie. Nada se assemelha ao que vivemos hoje. A época de Kardec, nós tínhamos, isso está nas obras básicas, Kardec usava como exemplo assim, da necessidade da gente ter outra postura diante das adversidades. A época de Kardec, na chiquérrima Paris, havia duelos ao ar livre. Duelos. Século XIX não faz tanto tempo assim. Então a gente precisa ter esse cuidado de não referenciar o nosso tempo sem descuidar de como antes não havia, por exemplo, a noção de justiça, não havia leis instituídas e as que existiam favoreciam apenas e tão somente os poderosos. Nós tínhamos duelos, não havia nenhum direito para as mulheres até o século passado, as mulheres não votavam, as mulheres eram bibelôs. Outro dia teve a Angela Davis, uma importante liderança feminina dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, dos Panteras Negras, que foi presa e foi envolvida assim, numa situação de muita hostilidade contra as ideias audaciosas da mulher ser igual aos homens, ou ter os mesmos direitos, não é ser igual. Até hoje, na Arábia Saudita ou Irã, alguns países do mundo, ser mulher significa nascer sob o jugo autoritário e déspota do pai e depois do marido. Então, vamos lá. Quando a gente fala de violência, nós éramos, talvez alguns aqui, muito criancinhas ainda, não é meu tempo. Segunda Guerra Mundial, o século passado teve 2 grandes guerras violentíssimas. Eu estive em Hiroshima, no Japão, uma das 2 cidades devastadas por bombas nucleares atiradas sobre cidades com 100 mil pessoas que viraram cinza. E a gente está achando o que violento? Então
Então, assim, com todo respeito, eu não estou menosprezando a violência urbana. Não estou mesmo. A situação é grave. Inspira cuidados. Não vamos comparar com outros tempos, porque aí você pode se desiludir na hora de se vitimizar. Nunca vi Niterói desse jeito. Bom, houve tempo que Niterói não tinha nem delegacia de polícia, não tinha nem repressão à barbárie. A gente chama de violência o que antes era barbárie. Então, devagar com andor. Respondendo à pergunta, sim, o que o Espiritismo fala sobre essas percepções. Porque veja, uma coisa é a temperatura. O ar-condicionado está ligado. Se você tiver... Qual é a temperatura que está marcando aí, Magali? 19. Eu te garanto que onde eu estou, eu não estou sentindo 19 graus. Então tem uma diferença entre temperatura e sensação térmica. Então, aonde eu quero chegar? É possível que a sensação de violência seja muito superior à violência de fato, comparando-se com outros tempos. É possível, não estou afirmando. E a realidade, aí eu vou afirmar, do ponto de vista histórico, a realidade hoje em termos de homicídio, estupro e outras violações, proporcionalmente falando, eu diria que é menor do que em outros tempos em que a humanidade tinha menos gente, mas a violência não era exceção. Era a regra. Era a regra. Outro dia a gente estava falando, né, Cláudia, sobre conceito de criança. A gente fala de criança hoje. Até o início, ou meados do século passado, início do século passado, vamos dizer assim, não havia o conceito de criança. Eram adultos em miniatura. Trabalhavam. Não raro eram comercializadas na rua. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver, na Inglaterra, Revolução Industrial, um monte de criancinha assim na rua, como se faz com cachorrinho de ninhada. Quem quer levar aí? Leva aí. Não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. Então, devagar com a dor, para a gente não usar a régua errada para medir a violência. Eu não estou menosprezando a violência de hoje. Eu estou dizendo, já foi pior. Com outros indicadores e outras maneiras de se praticar a violência. Bem, eu acho que você vai fazer muito rápido vai responder muito rápido, vai ter que invocar o Dudu outros dias. Como se diz em aramaico que Jesus disse para Deus? Você sabe que eu ouvi isso essa semana na Globo News do meu amigo Arthur da Pieve. Ele falou, eu só sei falar uma frase em aramaico. Ele repetiu essa frase, linda. E desculpem, eu não estou aqui, eu não quero mistificar nada. Mas é uma sonoridade tão bonita, tão doce. Então vejam, houve um filme violentíssimo do Mel Gibson sobre a história de Jesus, com os atores falando todo o texto do filme no idioma original. Carvizel, o que fez o Jesus, né? Obviamente tinha legenda o tempo todo. E eu confesso a vocês que o filme, embora seja muito violento a parte do suplício de Jesus, você quase não aguenta ver o martírio, a tortura antes da crucificação. Mas é muito interessante você ver a maneira como eles, de alguma forma, expressaram aquilo que a gente se acostumou a ler e guardar e memorizar em português. Então, mais uma vez, é uma informação interessante para alguém. Os estudiosos, eu acho interessante a gente saber como se fala em original. A Cláudia está estudando filosofia na UERJ, os filósofos alemães, que são muito reconhecidos, os professores que leram e estudaram em alemão, têm outro entendimento do encaixe das palavras e das frases que a tradução do alemão para o português nos dá. Tem uma frase de Umberto Eco, comunicólogo, muito interessante, que diz assim, traduttore, em italiano, né? Traduttore traidore. Porque você jamais consegue fazer a tradução literal de todas as palavras. E aqui uma fofoquinha, enquanto eles estão ali.
Uma das vezes que eu tive na Alemanha foi em 2006, na Copa do Mundo, cobrindo, né? Pela televisão. E eu fui cobrir pela TV uma palestra de João Ubaldo Ribeiro, já desencarnado, um baiano. Ele falava grosso e lento, assim, para uma plateia numa universidade da Alemanha. Ele não fala alemão. E tinha um tradutor. E eu fiquei brincando com a equipe, falando assim. E o João Baldo, de vez em quando, soltava uma pérola. Que nós três da equipe, no meio de uma plateia de 150, 200 pessoas, morria de rir, os alemães olhando assim. E a gente ria, e a gente ainda achava graça, dizendo assim, agora o tradutor está ferrado. Porque os alemães estão curiosos por que a gente está rindo, e o tradutor não vai, porque é uma piada muito brasileira. Você sabe que o tradutor conseguiu explicar? Eu fiquei, assim, surpreso. Que os alemães caíram na gargalhada também. Eu falei, não é possível que esse tradutor... Não é possível, ele não traduziu. E outra curiosidade, Jorge Amado, também outro autor baiano, em Capitães de Areia, ele usa uma palavra chamada cabrocha, que é como ele designava as meninas de Salvador, lá, que ficavam lá com a garotada. E num livro em alemão, porque a gente fez uma matéria sobre isso, traduzindo Capitães de Areia para o alemão, o tradutor colocou nota de rodapé sobre cabrocha. Não tem tradução para cabrocha. Você vai botar cabrocha, cabrocha. Aí você vai... Blá, blá, blá. E outra, só para encerrar, que isso é delicioso. 2002 eu cobri no Japão e na Coreia do Sul a Copa. E a gente foi para o Japão morrendo de saudade da comida brasileira. Eu já estava lá há um mês. E tinha um restaurante típico, um restaurante brasileiro, com comida brasileira, num sábado de feijoada, e todos os pratos com legenda em japonês. Então tinha feijão em português e embaixo a letrinha japonesa explicando que feijão preto. Aí tinha couve, aí tinha não sei o quê. Quando chegou na farofa, tinha farofa, tinha umas 5 linhas em japonês. Eu falei, cara, eu queria ler japonês para tentar entender por que eles gastaram 5 linhas para explicar a farofa. Então você veja, voltando à força da palavra, que está na mensagem do Emmanuel e está no livro, quando a gente fala, que seja qual for o idioma ou a cultura, as palavras têm força. Sabê-las usar quando as proferimos ou quando as escrevemos, e mesmo em pensamento, quando você está fazendo uma prece, certas palavras não são as suas preferidas, eu tenho as minhas. Sabe as palavras preferidas? Por que é preferido? Porque me ajuda a focar. Elas abrem o meu pensamento. Opa, limpam a minha tela mental. E aí eu começo a ter a frequência ou a vibração depurada, porque é uma palavra, pode não funcionar para outra pessoa. São as minhas palavras. Eu as escolhi como amuletos para abrir caminho para boa sintonia. Isso é de um internauta que está nos assistindo agora e mandou pela internet. Ah, que legal. Como podemos contribuir para reduzir a intolerância nas redes sociais? Primeiro, repensando a participação nas redes sociais. Você pode chegar à conclusão de que nas redes sociais você tem se exaurido energeticamente, lendo certas coisas ou recebendo ataques por algum motivo. Mas se você for insistente, e se você achar que vale a pena... Bom, eu não vou dar receita de bolo. Como é que eu abro os trabalhos nas redes sociais? O jornalista precisa estar nas redes sociais, Twitter para mim é fonte de informação, e eu procuro usar as redes sociais de uma forma, do meu ponto de vista, ética, como espírita ou como jornalista. Uma coisa não exclui a outra, mas eu tenho o território demarcado. Escolha frases inspiradoras e faça uma saudação. Eu faço isso todo dia. Todo dia eu faço. Por exemplo, hoje, no Twitter, a minha frase de inspiração veio de José Saramago. Eu publico no Twitter e no Facebook. No Twitter tem menos espaço, aí às vezes eu edito. Eu reduzo uma frasezinha, coisa e tal. Essa frase do Saramago,
E é muito da energia da manhã, meu amigo internauta. Respeite sua energia, porque você pode estar interligado com o seu guia ou mentor e ele diga, essa frase é boa. Às vezes, com toda franqueza, eu sinto, se eu estou aberto, faço uma prece, abro os trabalhos da manhã, depois eu falo, qual é a frase que eu vou botar hoje? Claramente, eu percebo que é uma responsabilidade que não é só minha. Mas hoje do Saramago, ela foi, assim, muito forte. Porque é uma energia que eu acho que estava me acompanhando hoje. E diz o seguinte, o egoísmo pessoal, o comodismo, a falta de generosidade, as pequenas covardias do cotidiano, tudo isso contribui para essa perniciosa forma de cegueira mental, que consiste em estar no mundo e não ver o mundo. Ou só ver dele o que em cada momento for suscetível de servir os nossos interesses. José Saramago, hashtag bom dia. O que você sugere às casas espíritas para os jovens permanecerem ativos e felizes no movimento? Ouçam jovens. Ouça. O mais jovem da mocidade de vocês tem quantos anos, mais ou menos? 13. Eu, quando tinha 13 anos, e vocês certamente, nós não tínhamos o nível de informação, a carga, o volume de informações que essa garotada num dia, hoje, sábado, 18h35, até aqui, o que ele já acessou de informação e o que ele já processou rapidamente de informação não chega perto do que a gente com 13 anos acessava. Fato. Fato. Então, quando você chega, minha sugestão, já que foi perguntado, um dirigente espírita, um provecto senhor como eu, de 53 anos, vai falar lá com a mocidade. E aí chega o garoto de 13 anos falando qualquer coisa que eu, num primeiro momento, não concordo. Isso acontece muito. Eu posso usar do meu programa de milhagem, de 53 anos, para dizer assim, isso é terrível para eles, não diga isso que eu vou dizer. Meu filho, eu já tive 13 anos, eu sei como é. Sabe nada, inocente. Não sabe. Não sabe, desculpa. Esse diálogo intergeracional, ele precisa se resolver com muita humildade por parte de quem tem mais experiência. E o primeiro gesto de humildade, Magali, me parece, sem abdicar da experiência que temos, inegavelmente temos, é reconhecer que ele ou ela com 13 anos não se parece em nada com você quando tinha 13. O papo começa por aí. E outra, uma provocação saudável. Qualquer reunião na casa espírita para discutir divulgação, vamos divulgar palestra, vamos divulgar o show do Carlinhos, vamos divulgar não sei o quê. Se não tiver alguém com 13 anos participando, essa reunião está condenada ao fracasso. Porque essa garotada pensa divulgação, enquanto os velhinhos chegam lá, tem que fazer cartaz, panfleto, não esquece de botar na cortiça do centro com taxinha, para todo mundo lembrar. Essa é a divulgação analógica. Agora a divulgação 2.0, que é a que promove o efeito desejado, esse plano tende a ser tão mais bem sucedido quanto a capacidade de você franquear o acesso à reunião aos fedelhos. E outra, para arredondar, coerentemente com a doutrina espírita, quem somos nós, espíritos reencarnados? Que idade espiritual cada um de nós tem? Essa é a pergunta. Significa que eu, que acabei de me chamar de provecto, o senhor de 53, quando converso com um molecote de 13, esse garoto, essa menina de 13, não raro, pode ter mais bagagem espiritual do que eu. Então, mais uma vez, não é renunciar à experiência. E é ter paciência com o jovem que traz no DNA, aliás, traz nos neurônios em ebulição, o ímpeto
de reinventar a roda. E não há coisa mais insuportável para os mais velhos do que ficar vendo aquela ansiedade, aquela angústia dos jovens dizendo assim, tem que mudar tudo, essa cor verde aqui do salão, essa cortina aqui, essa rendinha. Ele quer mudar tudo. Ele quer mudar tudo. E aí o que a gente que... Vamos usar a experiência para alguma coisa que preste? Precisa entender. Essa saudável rebeldia de Deus. Deus fez os jovens assim. E por quê? Porque evolução significa a fila precisa andar. E a fila só anda com o combustível da inquietação. Tem que ter alguém inquieto. Alguém que diz assim, está tudo errado. E eles dizem isso, né? Está tudo errado. Eu não acredito em nada. É tudo muito radical e dramático. Ou costuma ser. Então, minha sugestão, já que a pergunta foi feita, só estou falando isso tudo porque perguntar. Minha sugestão, não entender o jovem que traz esse ímpeto da transformação como uma ameaça. Tenta de alguma forma construir uma ponte. Diz assim, filho, não pode ser assim não. Dá para trocar cortina, pintura, rendinha. Vamos combinar? Ajuda a gente a pensar. Estou achando legal as tuas ideias. Tu tá com umas ideias bacanas. Mas vamos ver o que seria prioridade. Me ajuda aqui. Traz essa energia para a gente. Porque é fundamental, Magali, quando a gente não estiver mais aqui, para essa plateia estar cheia, essa garotada tem que voltar. Tem que ser atraente para eles, tem que ter vigor, dinamismo, oxigenação, novas formas de fazer palestra, novas dinâmicas. Isso tudo é do bem. Deus é renovação. Deus é fila que anda. E a juventude é quem dá aquele pontapé para aquilo que está pegando teia de aranha, aquilo que está meio solidificou. Não empurra que quebra, não empurra que quebra. Como pensar a mudança de uma forma sábia? É a conjugação das gerações, é o ambiente do diálogo e do acolhimento, penso eu. Você acredita que uma mentira contada várias vezes vira uma verdade? Isso acontece. Isso tem método. E nas redes sociais isso é realizado de forma profissional. Então, por favor, inoculem em vocês o antivírus do fake news. Não acreditem em campanhas aparentemente bem estruturadas na internet que disseminam boatos, rumores e que tentam desestabilizar as pessoas. Isso tem método. É muito sério, isso é crime. Já que foi feita a pergunta, eu vou aqui usar a investidura do jornalista. Tem uma CPI da fake news saindo do forno. Tem vídeos falsos circulando por aí de forma... A gente que é da área da comunicação percebe rápido. Mas quem não é, cai nessa armadilha e veicula. O que eu fiquei muito triste com o movimento espírita no ano passado? Eu estou em algumas redes espíritas e eu recebi de espíritas tanta fake news. E mensagens grosseiras, tentando defender uma ou outra tese política. Espírita, por tudo que eu acabei de falar, a palavra escrita, aquilo que se veicula, tudo isso gera efeitos. Isso ressona, isso tem desdobramentos e consequências. Então, por caridade, se chegou até você um vídeo, uma mensagem que perturba, que gera inquietação, revolta, indignação, cheque. E mesmo checando, antes de repassar, pergunte para você, por que eu faria isso?
que eu pretendo veiculando essa informação, mesmo que ela proceda? Qual é a minha intenção? Uma vez eu peguei um motorista de táxi ano passado, na época da eleição. Papo vai, papo vem, um perguntou para o outro, vai votar em quem, vai votar em quem? Aí ele falou em quem ia votar. Eu falei, rapaz, mas olha isso daí, complicado. E ele falou assim, mas é isso que eu quero ver o circo pegar fogo. Juro que ele falou isso. Nesse momento caiu a ficha, eu falei, aí eu perguntei para mim mesmo, a conversa prossegue ou não? Primeiro porque ele tem o direito de botar fogo onde ele quiser. Mas eu achei que devia dizer, olha, certas aventuras a gente sabe como começa e não sabe como termina. Só disse isso. Não queria. Ele tem o direito. Democracia é isso. Isso é democracia. Quem sou eu para dizer em quem ele vota em quem ele quiser pelas razões que ele acha que deve votar. Mas quando ele falou isso, eu quero ver mesmo o circo pegar fogo. Eu falei, a gente sabe como começar. Não foi, o que eu falei foi, a gente sabe como começa, ou como botar fogo e fazer um incêndio começar. Mas depois a gente não sabe como apagar. Então cuidado, prudência, calma, serenidade, lucidez. Vejam as palavras. Eu estou tentando aqui usar um tom e estou escolhendo as palavras para dar o efeito desejado. Calma, serenidade, tudo vai dar certo. Somos um coletivo. E a gente tem uma enorme responsabilidade. Vejam o que está acontecendo na Bolívia, no Chile. A Argentina tem eleição amanhã. Equador, semanas atrás. Então, o que nós queremos desse país? O que desejamos sinceramente que aconteça e de que jeito? Cuidado, porque você pode se flagrar com uma mentalidade meio desequilibrada, como a do taxista amigo, que compartilhou comigo seu desequilíbrio. Talvez ele esteja transportando para a política a fratura emocional dele. Talvez ele esteja dentro de um incêndio íntimo e querendo ver esse fogo se desdobrar para o lado de fora. Não nos convém. Agora, eu vou fazer a última pergunta, acho que não vai dar tempo das outras. É também de um internauta. E depois de você responder, você apresenta o livro? Apresento. Qual o primeiro passo que devemos dar para evoluir, entre aspas, na sua visão? Isso é muito pessoal. Eu gosto muito do espiritismo e isso me encantou quando eu tinha 21 anos e me tornei espírita, quando ele não se apresenta como o único caminho da salvação. Portanto, o espiritismo é o primeiro a admitir. Você pode ter um espírita versado nas letras, nos estudos, com citações, erudição doutrinária, citando trechos inteiros de obras básicas ou psicografadas por Chico, Divaldo, Raul. E você pode, como uma obra psicografada pelo Chico e ditada por André Luiz, com toda essa erudição espírita, ao desencarnar, ir para o umbral. E esse espírita no umbral vai ficar surpreso, como na obra aparece, mas meu Deus do céu, eu estudei tudo, fiz palestra, fiz tudo que estava ao meu alcance, não sei o quê, por que eu estou aqui? E a explicação dada foi, você está retornando à pátria espiritual exatamente do mesmo jeito que você encarnou como espírita. E o espiritismo não era, por outra razão, esse encontro que houve seu com a doutrina, não teve outro escopo, não teve outro objetivo, senão você se transformar. Então a sua consciência ficou pesada porque ao longo de uma longa jornada, uma convivência estreita com as rotinas do espiritismo, com os afazeres, com tudo que você de fato fez, você não fez isso com você. Isso ficou para fora. Isso não te mobilizou, isso não te emocionou, não te instigou a fazer qualquer passo à frente na direção da tua evolução. Então, seja qual for o caminho que a gente escolha, eu sou espírita, seja um bom espírita e faça uso dessa ferramenta fantástica que nos ajuda a sermos pessoas melhores se quisermos. Não é compulsório.
não é garantida. Isso não é garantido. Depende de você. A gente brinca aqui, né, Magali? Todo ano que eu venho, a gente encontra um momento para encaixar essa história. O camarada desencarna depois de uma vida inteira frequentando o centro, bate ponto uma vez por semana, trabalha como voluntário, bebe água fluidificada, toma passe adoidado. Desencarna e diz, poxa, mas eu passei minha vida praticamente no centro espírita. Isso não te garante rigorosamente nada. Nada. Você pode bater no peito e dizer, eu sou cristão. Não te garante nada. Mas sou espírita. Não te garante nada. O que garante? Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações. E você pode desencarnar como espírita e ficar surpreso de quantos materialistas ou agnósticos estariam em melhor situação do que você. Por quê? Porque eles se modelaram nas oficinas citadas por Emmanuel. Eles, de fato, foram trabalhadores dessas engrenagens, essas linhas de montagem de luz. Eles fizeram por onde? Então é isso, a gente está aqui para aprender. Como é que se aprende de verdade? Praticando. Fora da caridade, nossa salvação significa, fora do exercício do amor, a gente fica na teoria. A prática é que nos gradua no Enem espiritual. É isso que importa. Bom, a pedidos então da Magali, a Força do Um nada mais é do que uma coletânea de 31 textos que tem realmente a intenção, a pretensão de estimular pequenas reflexões. Os textos são relativamente curtos, mas com assuntos bem interessantes, como, por exemplo, masculinidade tóxica, ou resignação positiva, ou a reflexão que a gente deve ter em relação aos invisíveis, que não é desencarnado, não. São as pessoas que a gente ignora no dia a dia. Tem espírita que não dá bom dia para porteiro, não cumprimenta o assessorista do prédio ou do trabalho, vai no banheiro e o funcionário da empresa terceirizada do banheiro, deixa o banheiro todo ali trabalhado na água sanitária, limpinho, cheiroso, higienizado. Você contorna a pessoa e não cumprimenta, você não olha. Então a gente faz uma reflexão, parece pouco isso. A gente lembra aquela passagem do Evangelho que Jesus diz que a tradição dos hebreus de desprezar alguém, passa pelo caminho desse alguém, olha para baixo, vira o rosto, cospe e fala raca. E Jesus diz, olha, esse daí não vai para o reino de Deus, não. Não vai. Então, um pequeno gesto de amor e de respeito é cumprimentar o gari, é cumprimentar o servidor que limpa o banheiro, o porteiro. Você não sabe nem o nome, tem gente que não sabe nem o nome do porteiro do prédio. O porteiro está lá há 10 anos abrindo a porta para você. Não é só a porta da portaria, não. Abre a porta do elevador. Eu assim, espera aí. Conversa, puxa o assunto. O elevador está demorando, olha para ele. Então, tudo bem, seu Zé? Flamengo, hein? Parabéns. Mas vou torcer pro River Plate, tá, seu Zé? Fica feliz não, fica feliz não. Essa alegria vai acabar, seu Zé. Então, brincar, sabe? Vamos tornar a vida A vida já tem tanta dificuldade, tanto estresse, então esses momentos... E vejam, vocês vão se surpreender, desculpa me alongar com isso, porque isso inspirou um capítulo, porque me toca. E eu já vi a emoção das pessoas quando elas são lembradas. O funcionário do banheiro, por exemplo, por ver, leva um susto quando você fala assim, bom dia. Ele, bom dia! Ele já está ali há não sei quanto tempo. Várias pessoas passaram, eu acho que ele ficou se beliscando. Eu estou vivo, eu desencarnei. Ninguém está prestando atenção em mim. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, o Divaldo fala muito, é muito interessante. Ele fala assim, eu vejo você. Ele repete essa frase, eu vejo você. Eu vejo você. Eu te reconheço no mundo.
estamos juntos aqui, dividindo o mesmo tempo, o mesmo espaço, o mesmo planeta. Ah, mas eu tenho essa profissão, ele tem a outra. Eu tenho essa formação, somos espíritos imortais, nos reencontrando em sucessivas jornadas, e um pouco de fermento, levé na massa toda, um bom dia, pode tirar naquele momento a pessoa de um momento, digamos, de desalento, desânimo e baixa estima. Ela fala, agora sim, me reconheceram, eu estou presente. E como a Magali falou, quer dizer, 100% dos direitos autorais vão para essa organização que a gente respeita muito. O CVV continua no coração, tá? O Centro de Valorização da Vida continua sendo a instituição que a gente não abandona, não larga. Não larga. E a diagramação foi fantástica. O pessoal da editora Infinda colocou uma capa que fala por si. Quer dizer, a capa, ela joga você para cima. A capa tem a força do 1. Ela coloca a gente no lugar que a gente merece. Vós sois deuses, todos nós temos a centelha divina, e não é justo que a gente se boicote tanto, porque a tristeza faz parte, no dia a dia. Isso acontece comigo, acontece com vocês, a gente acorda meio da pá virada, isso não é de vez em quando, é com alguma frequência, assim, está tudo errado. Eu ainda não resolvi tanta coisa na minha vida, tanta coisa por fazer, eu não vou conseguir. Eu sou um fracasso, eu não estou conseguindo tocar as coisas mais elementares. Eu sei exatamente o que me falta. E como vai ser difícil resolver essas coisas. Ainda bem que não sabem disso, né? As pessoas que não gostam de mim, que eu tenho esses problemas, esses defeitos. Repare como é frequente. Nós nos boicotando implacavelmente, sem dó ou piedade. O livro e a capa do livro trazem esse lembrete. Espanque as trevas que te acompanham. Reconheça-se como filho de Deus, único no universo, e como peça fundamental da engrenagem divina que move, de forma complexa, mas muito sofisticada, a humanidade para frente. Faça parte desse movimento. Vá junto. Porque a gente não quer chegar rápido. A gente quer chegar junto. Ser espírita é ser um completista. Cruzar a linha de chegada, dizendo, vivi tudo o que estava previsto, mas a gente não cruza a linha de chegada sozinho. A gente, para ser espírita, e cruzar a linha de chegada, um pouco cansadinho, mas com um sorriso no rosto, dizendo assim, cruzei a linha de chegada junto. Não foi fácil, mas como é legal olhar para trás e lembrar de todos os momentos em que eu usei todos os recursos ao meu alcance, todas as ferramentas que Deus me deu, ainda que imperfeitas, para tentar deixar aqui ou ali uma marca de luz dessa centelha. Luminosa, em forma de coração. Aliás, eu achei uma graça, achei fofinho. Que eu vi o livro depois, a diagramação foi meio corrido o livro. Aí eles botaram, olha só que bonitinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui no lugar certo. E quando eu vi, eu falei, gente, que coisa mimosa. Para dar autógrafo. Um coração. Coraçãozinho. Então ficou bem legal. Agradeço a presença de vocês, parabéns ao Leôncio de Albuquerque por mais um ano sendo esse ponto de luz em Niterói, sustentando a coragem de viver, emprestando sentido à existência, dando emprego na direção do trabalho edificante, que é o que a remuneração que nos interessa vai por aí. Essa providência não teve reforma. Essa não falha. E a gente está aqui junto, para atravessar junto essa vida. Eu venho aqui me alimentar da vibração de vocês, me nutrir da esperança que trouxe vocês aqui. Espero que essa tarde tenha sido de alguma forma útil, para a gente seguir em frente
e juntos ir bem longe. Obrigado pela atenção.